Bom, iniciando nossa apresentação, eu vou começar um pouco pela apresentação da nossa empresa e logo em seguida vamos quais são as melhores formas de montar um Service Desk usando o TRS-5, com algumas funcionalidades novas que possui na ferramenta 5 e um pouco da nossa experiência também nesse tipo de implementação, tá? Que ela passa muito pela parte de software, que o OTRS apoia muito bem nisso, mas também uma parte muito importante em cima de conceitos de gerenciamento de serviços, tá? Bom, iniciando a nossa apresentação, então, no primeiro momento eu sou o Thiago Pacheco, sou consultor aqui da H2G2, e já tenho alguns anos de experiência nessa parte de Service Desk, certificações ITIL, venho também do mercado de infraestrutura de TI, trabalhando muitos anos com Linux e Windows também. A H2G2 Consultoria é uma empresa jovem, formada por especialistas apaixonados por tecnologia. É uma empresa que inspira e compartilha os aprendizados adquiridos. Nós somos um parceiro, e é isso que a gente quer passar para todos os nossos clientes e todos os nossos seguidores em cima do nosso trabalho. Não queremos apenas ser mais uma empresa, mas uma empresa que também compartilha o que nós vamos aprendendo e também compartilhando e também recebendo isso dos nossos parceiros, certo? Bom, nós atuamos na parte de consultoria, e aí temos áreas de atuação dentro de Microsoft, gestão de TI, gestão de processos, né? Gerência de projetos e na parte de Cloud Computing também. Trabalhamos com alguns parceiros como a TRS, a Bix, a Redmine, trabalhamos com o CS Inventory e também muitos produtos Microsoft e Office 365, certo? Possuímos também alguns treinamentos e eventos, como Windows PowerShell, que foi o tema do nosso último webinar, Segurança Microsoft, que é um treinamento desenvolvido e focado especificamente na área de segurança de serviços Microsoft. Tanto na parte mais de auxílio dentro do hardware e técnicas de segurança para esse tipo de ambiente. Microsoft Deployment com MDT, gerenciamento de projetos colaborativos, aonde não é só a questão de gestão de projetos e a parte teórica, mas a gente entra também um pouco dentro da prática. E também trabalhamos com ferramentas que apoiam uma melhor gestão dos projetos, tá? Montando o Service Desk com o TRS, é um outro treinamento nosso também, que ele é, digamos, a versão expandida com mais detalhes desse nosso workshop de hoje, nosso webinar, e também contamos com uma variedade de treinamentos oficiais Microsoft, tanto em company quanto com turmas online ou presencial. Consulte a gente para saber mais informações. Outra linha de atuação da H2G2 é na parte de licenciamento Microsoft. E aí temos as diversas opções desde a Open License e outras atividades mais que a gente possa apoiá-los dentro disso. Deixo também aqui nossas redes sociais, o nosso canal do YouTube, do Facebook e também do Twitter. A gente posta frequentemente mais e novas informações dentro dos nossos canais, tanto com vídeos explicativos das ferramentas que nós trabalhamos e modelos de licenciamento, quanto informações diversas da área de tecnologia e da gestão de serviços também. Siga a gente lá, por favor. Bom, vamos utilizar aqui o Hangout, e aí, no canto superior direito, nós temos esse menu de aplicação, onde tem o showcase, com algumas informações sobre a palestra, e aqui a parte de perguntas e respostas, tá? A gente vai acompanhando as perguntas durante o evento, e, preferencialmente, a gente vai deixar um tempo no final para fazer essa resposta. Mas, alguma outra pergunta a gente pode escolher durante o evento para ir verificando ou para ir respondendo conforme o assunto que a gente estiver. Tudo bem? Bom, continuando aqui.
Montando um Service Desk com a TRS. Tá? Vamos iniciar, então, nossa apresentação. A primeira pergunta que vem quando a gente entra nesse tipo de assunto é o que eu faço? Para onde eu vou? Quais são os passos que eu tenho que seguir para conseguir montar um Service Desk usando uma ferramenta open source? Que tipo de processo eu devo montar? Que tipo de informação eu preciso? Ele é simplesmente instalar o TRS e eu vou ter tudo isso pronto e posso sair usando já como uma ferramenta de Service Desk? Não é tão simples assim. Geralmente, tudo que envolve a montagem do Service Desk, ele é importantíssimo que a gente tenha montado outras coisas em conjunto. Dentro das boas práticas do framework de ITIL, a gente fala sempre que são 4 P's, aliás, que são muito importantes nesse momento. O primeiro P são as pessoas, ou seja, são as pessoas que participam desse processo e que vão executar o processo posteriormente. Então, as habilidades e competências envolvidas na prestação de serviços de TI. Nós temos as habilidades de quem trabalha no N1, ou no N2, no N3, um nível que é especialista em determinada ferramenta, um nível que tem as suas habilidades e as suas obrigações de trabalho dentro de cada empresa que precisam ser vistas aqui nessa parte das pessoas que vão executar o processo e utilizar as ferramentas, certo? O segundo P são produtos, as tecnologias e sistemas de gerenciamento utilizados na prestação de serviços de TI. Aqui dentro, a gente entra na parte de ferramentas. Então, dentro de produtos, o OTRS, por exemplo, é uma ferramenta que atende muito bem toda essa parte de apoio de produtos ou de ferramental dentro de um Service Desk. Podemos citar outros, como os Zabbix, como o OCS Inventory, como uma ferramenta de inventário, como diversas outras ferramentas, Nagios, e por aí vai, muitas outras que podem apoiar nisso, certo? O terceiro P são os processos. Os processos ou funções e atividades envolvidas na prestação de serviços de TI. Então, aqui é como vai ser executado cada item, como chega uma solicitação, como ela deve ser tratada no primeiro momento e quais são os passos que têm que ser feitos e têm que ser executados a seguir. E, por último, os parceiros, que são vendedores, são fabricantes, são fornecedores, que são utilizados para auxiliar e apoiar a prestação de serviços de TI. Então, não só as pessoas que estão dentro de uma empresa, quanto as ferramentas que vão apoiar isso, quanto os processos bem montados, mas a gente vai sim depender e vai precisar sempre de parceiros, sejam parceiros internos de outras áreas ou parceiros extra à empresa que a gente está no momento, ok? Então, esses aqui são pontos que são importantes para a gente definir e desenhar. Essa união desses 4 pontos que vão realmente transformar e que vai possibilitar que a gente monte um Service Desk de qualidade. Antes da gente iniciar com a parte mais específica de OTRS, eu queria só rever alguns conceitos bem básicos da parte de gerenciamento de serviços, tá? Alguns conceitos, algumas funções que a gente vai ter por ali que eu queria dar uma olhada com vocês rapidamente. Então, a primeira é sobre o ITIL. O ITIL é um framework de referência para o gerenciamento de serviços de TI, mais aceito no mundo. Então, é um framework que já existe há muito tempo, que já está bem consolidado, já tem muitas empresas que utilizam, muitas empresas que criaram outros frameworks com base no ITIL, e esse é um ponto bem principal. É importante que vocês conheçam e tenham pelo menos o conceito básico de como funciona o ITIL, das boas práticas, porque isso vai ajudar muito na construção do Service Desk. Esse é um dos pilares principais, certo? Entre alguns benefícios que a gente tem sobre o ITIL, é sobre a questão de ele auxilia a dar suporte ao negócio. Hoje em dia a gente sabe, mais do que nunca, do que logo quando eu comecei a gente falava, não, porque a TI ela é muito importante para o negócio. Hoje a gente olha para a TI e sabe que às vezes ela parece ser uma área muito de apoio, um mal necessário, como muitas vezes a gente comentava. Hoje isso já passou em grande parte das empresas e ela sim é um parceiro estratégico, ela habilita novos negócios, ela ajuda a gerenciar riscos e alcançar as necessidades do negócio. Ela pode também, dentro dos benefícios de ITIL, melhorar a experiência do usuário ao consumir um produto da sua empresa, seja até um usuário interno, inclusive.
ela pode auxiliar e mostrar melhor o valor do dinheiro gasto, do valor utilizado dentro de uma área de TI. E ela está sempre, continuamente, melhorando essas experiências todas, tá? A qualidade do atendimento, o serviço que é prestado e a resposta a qualquer tipo de incidente ou problema que venha a acontecer. Falando um pouco de conceituação de funções, o Service Desk é uma função também, vamos falar sobre um modelo que é o Call Center. O modelo de atendimento que registra solicitações e encaminha para o suporte específico. Seu principal objetivo é atender grande volume de chamadas e direcioná-las. O Call Center ele é mais um roteador de atendimento. Ele tem o objetivo de atender muitas ligações, um número elevado de ligações, e ele tem a intenção de tentar encaminhar para o melhor lugar possível esse atendimento, tá? Dentro de uma área de gestão de serviços, não é comum a gente ter um call center para atendimento dos serviços, mas por muitas outras áreas a gente tem isso, como operadoras de telefonia, de TV a cabo, de celular, funcionam muito com esse modelo aqui. Um outro modelo que nós temos é o de Help Desk. É um modelo de atendimento que gerencia, coordena e resolve incidentes o mais rápido possível, garantindo que requisições não sejam perdidas. Ele é um formato muito de ticket, um balcão de atendimento, digamos assim. Cada demanda que chega, ela é tratada de uma forma mais simples possível e evitando que tu tenha aquele pedido perdido. Por exemplo, eu preciso que troquem um monitor da sala de apresentações da empresa. Para evitar que isso seja esquecido e não seja atendido dentro do tempo necessário, o Helpdesk ajuda nesse modelo. E aqui nós temos a central de serviços, que além de apresentar as duas características anteriormente, ela pode apresentar características de call center, talvez não tanto no número elevado de endereçamento correto das atividades, ela oferece serviços com foco em TI e nos negócios, lidando com incidentes e provendo interfaces para outros processos, como requisições de mudanças, níveis de serviços, gerência de disponibilidade, entre outros. Então, a central de serviços, ela tem uma visão, ela vai tratar o incidente do início ao fim, evitando que, além, claro, de não perder nenhuma solicitação, nenhuma requisição ou um incidente, ela consiga tratar o ciclo de vida completo, desde o início da chegada e do registro desses atendimentos, até, posteriormente, depois de ter sido resolvido um incidente, por exemplo, tu tem um acompanhamento do que aconteceu com o cliente e a satisfação que ele teve sobre isso. Ela também mantém sempre a comunicação com o cliente final, possibilitando assim que o cliente esteja sempre informado da situação e de tudo que está acontecendo dentro de da central, ok? A central de serviços, ela não é um processo de ITIL, ela é uma função. Ela é uma função porque ela, de certa forma, ela agrega outros processos, como o processo de tratamento de incidentes, como o processo de tratamento de requisições, por exemplo. E um conceito muito parecido com o central de serviços, na realidade é uma central de serviços, porém, com uma visão para a companhia de uma forma mais abrangente, é a CSC, ou a Central de Serviços Compartilhados. Ela utiliza os mesmos conceitos de uma central de serviços de TI, né, que é o que normalmente se conhece mais, porém ela abrange outras áreas de negócio, como RH, financeiro, compras, etc. Bom, entre outras palavras, o que ela traz? Ela faz o mesmo tipo de acompanhamento, de tratamento com SLAs, de definição de prioridades em relação ao negócio. Então, por exemplo, a gente pode já, pela definição do processo, saber quais são os serviços que são de fato mais prioritários e os que são menos prioritários. Uma empresa, normalmente, quando não faz isso, acaba tendo tudo como prioritário em todos os sentidos. Ou seja, qualquer demanda, qualquer incidente, qualquer requisição é prioritária para o cliente final. Mas aqui não, aqui a gente consegue definir com um negócio o que vai afetar mais ou menos o andamento do negócio. Não perdendo nenhum, mas, claro, tentando ter uma noção melhor de como priorizar cada um desses itens. Então, a CSC, ela traz todos esses conceitos para as outras áreas, como RH, como solicitação de férias, como solicitação de compras. Isso também já informa para o algo quanto tempo, por exemplo, ele precisa ter de antecedência para solicitar uma viagem, quanto tempo ele precisa
antes precisa pedir um novo equipamento ou locação de equipamento. Então, tudo isso pode ser visto aqui dentro de uma CSC, para todas as áreas do negócio. Então, aqui a qualidade do trabalho, redução de custos e riscos, padronização dos serviços e processos, e também possibilita uma criação de uma cultura para buscar melhorias e diálogo entre todas as áreas da empresa. Isso traz para a empresa como um todo uma melhor comunicação, uma melhor forma de entendimento de como é o funcionamento de cada área. Isso, a montagem, modelagem dos processos auxilia muito, e a ferramenta vai facilitar, então, essa visualização, esse controle, saber se os tempos que tinham sido previamente combinados estão sendo cumpridos ou não. Isso tudo a gente vai ter aqui também compartilhado para todas as outras áreas da empresa, certo? Vamos só ver se temos alguma contribuição nesse momento, ok. Bom, continuando então na apresentação, o que mais que nós podemos verificar aqui? Quais os desafios ao montar uma central de serviço? Bom, aqui é uma parte bem importante. A gente precisa, como a gente viu antes, definir, saber que tem pessoas envolvidas nisso, saber que precisa de ferramentas para isso, saber que precisa de processos bem definidos. Esses são pontos bem importantes, tá? Então, no primeiro momento, eu vou destacar a definição correta de processos. É preciso definir como será o atendimento e como a central de serviços se relacionará com os outros processos de gerenciamento. Resumindo, qual é o verdadeiro papel e responsabilidade da central de serviços para a organização? Então, se definir muito bem, verificar que tipo de trabalho ela vai executar e como ela vai interagir, como ela pode apoiar a organização com tudo isso, tá? Deve haver comprometimento gerencial, então os gerentes, diretores, devem se comprometer inteiramente em tornar a central de serviços um sucesso, não abrindo exceções sobre ela ser o ponto único de contato e auxiliando na conscientização de suas equipes da importância e do valor agregado da central de serviços para uma organização. Entre outras palavras, a gente precisa que a alta diretoria da empresa, os gerentes, eles entendam a importância dessa central e também possam transmitir essa conscientização para dentro das suas equipes. Uma dica bem importante, uma forma bem interessante de se ter esse tipo de comprometimento realizar workshops internos, favorecer que treinamentos com práticas de gerenciamento. Isso tudo ajuda muito numa implementação em diversos tipos de ambientes, tá? Então, treinamento de IT, um treinamento de boas práticas, para todos o que está acontecendo, ter uma campanha de conscientização, isso ajuda bastante nesse ponto aqui, certo? Que é o próximo slide, né? Deve ser feita apresentações, eventos, workshops e reuniões para que os usuários passem a enxergar o valor agregado de uma central de serviços para a organização e aceitos da central. E é uma mudança cultural a implementação de uma central de serviços. Esse é um ponto importante. Toda vez que a gente começa uma central num ambiente que nunca utilizou esse conceito de central de serviços, a mudança cultural geralmente é a principal barreira, é o principal desafio que a gente tem para a implementação. Aqui que são, nesse ponto cultural é onde a maior parte das vezes vai estar o fator decisivo para que uma central vai dar certo ou não vai dar certo. Então, é importante, sim, ter essas campanhas, e é importante a gente estar ciente que a mudança cultural é o processo mais importante. Poxa, antes eu chegava na sala e falava diretamente com o atendente, ou eu ligava, eu sabia quem é que me respondia tudo sempre. Só que isso tomava muito tempo e acabava tendo problema na execução. Tomava tempo demais das pessoas que às vezes tinham que estar tratando alguma outra tarefa em relação a isso. Ok? Ferramentas para suportar a central de serviços. Aqui é o ponto-chave também. Uma ferramenta de gerenciamento de incidentes e requisições são fatores chaves para o sucesso de uma central de serviço. Uma ferramenta que controle a SLA, que controle a entrada de tickets, o cumprimento ou não dos tempos previstos, a definição do catálogo de serviço, tudo isso vai auxiliar de forma muito importante a central de serviços, tá? E aqui nesse ponto que a gente vai entrar para a ferramenta OTRS. É mostrar um pouco mais como o OTRS vai poder auxiliar nesse processo como um todo, tá? Aqui, antes da gente continuar,
a apresentação especificamente, eu queria compartilhar com vocês um pouco do que seria a ferramenta, tá? Só para a gente ter uma ideia de como utilizá-la. Deixa eu só abrir aqui a outra ferramenta. Ótimo. Bom, aqui uma visão da tela inicial do OTRS. Então, essa é uma tela de atendente, é nessa tela que quem está tratando as demandas, incidentes, requisições, vai fazer seu trabalho todo o tempo, certo? Então, nessa tela a gente consegue definir melhor o que precisa ser atendido primeiro, evitar que algum tipo de incidente passe desapercebido pela equipe e também poder fazer a separação de que cada equipe vai poder visualizar ou trabalhar. Então, todos esses pontos podem ser vistos aqui nessa tela. A gente tem alguma parte gráfica demonstrando quantos tipos de incidentes nós tivemos criados ou fechados em determinado período. A gente tem vários painéis, desde quais os chamados que eu tenho que são novos, que não foram tratados, quais os chamados que precisam ser respondidos no primeiro momento, quais os chamados de processo eu tenho executando. Então, são todos itens que a gente pode ter visão aqui nessa tela. Um calendário também que eu posso colocar as principais atividades ou colocar tarefas agendadas que sejam visíveis a toda a equipe. Então aqui a gente consegue colocar, por exemplo, tarefas de backup, tarefas de execução de scripts, tudo que a gente pode necessitar na execução a gente pode ter por aqui também para visualização. E alguma ferramenta de gráfico e de dashboard que elas podem ser configuradas e modificadas de acordo com a necessidade, certo? Então, eu tenho uma pergunta aqui só, deixa eu ver aqui, que eu acho que é interessante sobre o CSC, do José Antônio Borges. Então, uma central de serviço adequada para empresas que trabalham com mais de um CI, RH, compras administrativo, seria a CSC. Correto, José. A CSC é justamente isso. Ela é os mesmos conceitos que normalmente a gente usa em TI, só que voltadas para outras áreas da mesma empresa, como RH, como compras administrativo. A ferramenta, ela não, no caso, falando do OTRS, ela não é específica para uma área ou só trabalhar com mais áreas ao mesmo tempo. Se você trabalhar com mais áreas ao mesmo tempo, você consegue ter relacionamento das atividades entre todas elas. Por exemplo, num pedido de compra de novo equipamento, tendo a área financeira, comercial, de compras, RH, você pode fazer com o mesmo ticket ou as demandas passem pelas diversas, utilizando a mesma ferramenta para controle, sabendo depois quanto tempo ficou dentro de TI, quanto tempo ficou dentro do departamento de compras e tudo mais que a gente precisa verificar, ok? Bom, voltando aqui na questão do OTRS, essa é uma tela inicial, então, de trabalho. Essa primeira tela é a tela de atendente, e nós possuímos também uma outra tela para o OTRS, que é a tela de clientes, que é uma tela mais simplificada, justamente para possibilitar uma abertura de chamados mais prática e mais rápida. Então, aqui nessa tela, por exemplo, eu posso solicitar um novo chamado com poucos cliques, escolhendo para qual fila eu vou mandar, que tipo de serviço eu vou escolher, qual tipo de SLA que eu vou utilizar ou não. Então, é uma forma mais simplificada de ter esse processo, tá? Eu vou voltar para a apresentação novamente e a gente vai voltar depois para mais demonstrações aqui da ferramenta, tá? Então, retornando aqui para a apresentação. Ok. Então, aqui no OTRS 5 e OTRS ITSM. O OTRS 5 ele é uma ferramenta que já existe desde 2001 e ela vem ao longo dos últimos anos se fortalecendo cada vez mais, tá? O OTRS é Open Technology Real Services. É uma ferramenta de gestão de serviço, de Service Desk, de código aberto, altamente flexível e madura. O que isso é importante? Importante, pela questão dela ter o código aberto, é possível que a gente tenha, aliás, é possível e é mais prático, por exemplo, para a gente poder fazer integrações entre ferramentas. Ela tem uma linguagem, ela trabalha em cima de Perl,
não é uma linguagem tão utilizada ultimamente, mas mesmo assim ela possibilita uma fácil integração. É possível de se integrar com muitos outros sistemas sem maiores problemas, tá? E ela é flexível por isso, a gente consegue ter, quando necessário, algumas modificações de forma mais prática. E é uma ferramenta madura também, ela já está ao longo dos anos sendo desenvolvida e melhorada e traz uma maturidade muito boa de trabalho. Ela também tem, nessa versão 5, é uma aplicação web com interface responsiva, ou seja, ela pode ser utilizada em tablets, em smartphones, da mesma forma que ela poderia ser usada num navegador qualquer, certo? E ela pode ser instalada também em sistemas operacionais, tanto Linux quanto Windows, tá? E outros sistemas mais que podem ser utilizados aqui. Bom, ela é uma ferramenta desenvolvida pelo TRS Group, uma empresa alemã com filiais e parceiros em todos os continentes. O que isso é importante? Quando a gente precisa ter um tipo de implementação que tem uma maior complexidade, ou que tem um tamanho muito grande em importância, e que precisa ter mais garantia, digamos assim, e que a empresa possa exigir uma garantia de trabalho, tem uma empresa que pode oferecer tudo isso. Apesar de ser open source, existe uma empresa bem fundamentada que pode dar o apoio e continua o desenvolvimento da ferramenta. Ela não é uma ferramenta open source que pode, a qualquer momento, parar de seu desenvolvimento. Ela tem muitos clientes, ela tem muitos contratos de trabalho pelo mundo todo, então isso garante também que ela tem uma permanência no mercado. Não é uma ferramenta que vai começar, vai estourar em termos de funcionalidade, e daqui a pouco começa a cair o desenvolvimento e o apoio que vai ter dentro disso. Um outro ponto principal é que uma das suas principais características são as ferramentas de Service Desk e módulos ITSM. Então, ela tem ferramentas e add-ons e módulos que conseguem trabalhar de acordo com as boas práticas sugeridas pelo framework de ITIL. Ela atende determinados processos dentro de ITIL que podem ser tratados por aqui, tá? Entre as funcionalidades básicas do TRS, eu destaco algumas coisas, como a interface web, já dito antes, uma interface de e-mail, na realidade eu consigo receber e ter comunicação com o meu cliente a partir da interface de e-mail. Tem uma parte de catálogo de serviços, que apoia o processo de catálogo de serviço. Ele não trata, de acordo com o framework, todo o processo de gerenciamento de catálogo de serviço, mas ele apoia muito bem esse processo, certo? Tem a questão de tickets, de abertura de tratamento, de controle dos tickets ou chamados. Ele faz o gerenciamento de filas ou grupos de atendimento. Nós temos o gerenciamento de SLA, notificações que podem ser personalizadas e podem acontecer por e-mail, podem acontecer por SMS. Eles têm diversas formas de se executar uma notificação aqui dentro do OTRS. Inclusive, quando necessário, ele pode ter integrações com outras ferramentas para facilitar as notificações que acontecem. Por exemplo, quando o chamado estourou o tempo de SLA, ou seja, quando o prazo de entrega de uma determinada requisição não foi cumprido, eu posso enviar essa notificação para um grupo de pessoas ou de acordo com regras bem específicas que eu precise. Eu também tenho processos para atender as principais necessidades de uma central de serviços dentro do TRS. Isso é um ponto bem importante. Mais um ponto que nós temos aqui é a parte de processos que são atendidos pelo TRS, tá? Então, aqui também tem um link com outras ferramentas, dando um exemplo de como a gente pode expandir a área de atuação do TRS. O TRS, por padrão, ele vai atender a gestão de conhecimento, a gestão de FAQs, de documentação do que precisa ser feito, linkar tudo isso com as demais áreas que são necessárias. Fazer a gestão de problemas, a gestão de incidentes, gestão de configurações e ativos de serviço, onde entra a parte de CMDB e todo o resto que entra nessa parte aqui de gestão de ativos e configuração, na gestão de mudanças e na requisição de serviços.
Se a gente apoiar isso com outras ferramentas, como o OCS Inventory, por exemplo, a gente consegue utilizar ele, que não é uma ferramenta necessariamente de gestão de configuração, ele é mais uma gestão de ativos de TI, ou como a gente costuma chamar de inventário. Então, a gente consegue gerar um inventário pelo OCS e fazer com que estas informações sejam integradas à parte de gestão de configurações e ativos do OTRS também. A gente consegue usar os ABICs, por exemplo, que faz muito bem a parte de gestão de eventos, de capacidade e disponibilidade, e ter essa integração em conjunto com o OTRS para fornecer serviços mais amplos e com maior qualidade. Certo? Então, aqui um exemplo de uso e dos principais processos que a gente vai ter em atendimento pelo OTRS. Bom, começando um pouco, voltando um pouco para a ferramenta e a gente tratar um pouco melhor sobre isso, eu queria mostrar para vocês como é que a gente poderia tratar o processo de incidentes, requisições e problemas, e mostrar um pouquinho de como seria a questão de gerenciamento de SLAs e serviços. Deixa eu substituir nossa tela aqui pela próxima. Ok. Bom. Só vamos carregar aqui, um momento. Bom, voltando para a tela do OTRS, nós temos essa interface que já falamos antes. Vamos simular o primeiro momento, que seria a abertura de um chamado. Aqui no OTRS a gente pode criar novos chamados ou utilizando estes atalhos que possuímos aqui em cima, ou usando o menu de chamados. Nesse menu, a gente consegue ter uma visão de filas, ou seja, de verificar todas as filas que nós temos dentro configuradas na ferramenta, uma visão de serviços, para ver como é que está o status dos nossos serviços, de estados, de escalação. Estados se está em atendimento, se está aguardando alguma retorno do cliente, se já foi fechado ou não. Visão de escalação são os chamados que estão prestes a ultrapassar o tempo de atendimento definido, de SLA, no caso. E aqui eu tenho um novo chamado via fone e novo chamado via e-mail. Vamos usar um novo chamado via e-mail. Eu posso tanto clicar aqui nesta opção, quanto eu posso vir aqui nesse ícone e utilizar a opção de novo chamado via e-mail. Vou usar aqui pelo atalho. Essa tela do OTRS, então, é de abertura. E aqui a gente vai definir qual é a característica e fazer a primeira classificação do atendimento. Então, no primeiro momento, eu vou escolher que tipo de ticket vai ser esse. Ele é um incidente? Ele é uma requisição? É um problema? Ele não está classificado ainda, por exemplo, e vou classificar posteriormente. O que é um incidente? Incidente é tudo aquilo que não está em funcionamento no nosso ambiente, ou um serviço que parou de funcionar, ou que ele está com o seu uso prejudicado. Ele não está entregando aquilo que ele deveria ter de possibilidade de atendimento. Uma requisição de serviço são pequenas solicitações, uma troca de mouse, a solicitação de um novo monitor, a instalação de um novo aplicativo, é tudo aquilo que tu não tem algo parado ou um serviço que está prejudicado no momento. E o problema é quando você vai construir ou vai tentar entender melhor o que ocasionou, por exemplo, um incidente. Então, um incidente aqui pode ser, vou abrir um novo incidente para a fila, eu posso escolher para qual fila eu vou mandar esse chamado, eu vou mandar para a fila de N1, que é o primeiro nível de atendimento, vou escolher aqui o nome do usuário, aleatoriamente eu escolhi algum usuário sem nenhum tipo de intenção de próximo a fila nenhum, mas acabou sendo o Darth Vader. Vamos escolher que tipo de serviço a gente vai escolher para ele. Então, aqui o que é importante nessa parte do TRS? A gente pode, dados de usuários, reparem que ele tem acesso a esses serviços aqui. Se eu for trocar esse tipo de serviço e esse usuário por outro, eu posso vir aqui e escolher um novo usuário. Então, acabei escolhendo esse outro usuário aqui. Essa questão de usuários e informações do cliente que vai aparecer aqui do lado do canto direito, ela pode ser buscada de várias fontes. Pode ser procurada, ela pode utilizar outras bases de autenticação, como alguma outra que você tenha no Joomla, ou algum outro
serviço de diretório do próprio AD da Microsoft ou de um LDAP mesmo. De um LDAP Linux, no caso, né? E nesse caso, este cliente aqui, ele tem acesso a um número menor de serviços. Ele não tem acesso, por exemplo, aos serviços financeiros que nós tínhamos antes. Então, aqui nessa parte, a gente consegue fazer o gerenciamento dos itens sem maiores problemas, certo? Eu estou vendo algumas perguntas e, ao longo do tempo, eu já vou respondendo algumas coisas aqui. Bom, vou escolher um serviço de Microsoft, vou dizer que é um incidente. Eu vou selecionar aqui qual é o nível de serviço disponível para esse caso. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui um SLA de 8 horas. Eu posso definir quem vai ser o proprietário. O que é o proprietário? O proprietário é quem vai atender a essa demanda. Geralmente, numa central de serviços, a gente pode deixar isso aqui sem preencher. E depois que o chamado for aberto, a gente pode escolher ou o atendente pode ir lá e bloquear o chamado, que é capturar ele para seu atendimento. Eu vou mostrar como funciona isso. Então, vou colocar aqui um assunto, então, sei lá, servidor de e-mail com pouco espaço, um disco, aqui no teste. Ele já carrega automaticamente a assinatura, e essa assinatura ela pode ser feita já com o nome do atendente que está no momento logado. E com todas as outras informações de números de telefone, de e-mail de contato, sendo sempre da central de serviços. Isso é um ponto importante, a gente permanece com o ponto único de contato. Vou fazer a abertura. A gente pode selecionar aqui, por exemplo, qual é o próximo estado desse chamado, se ele está em aberto, se ele vai estar em atendimento, se ele já pode ser aberto, fechado, no caso, já é uma solicitação que eu terminei o atendimento via telefone e já posso encerrar essa demanda nesse momento, porque já foi concluído o que o cliente tinha pedido, ou se eu vou deixar ele em atendimento ou aguardando alguma coisa. Eu posso alterar aqui o impacto que esse serviço tem usando as matrizes de criticidade, de impacto versus prioridade. Então, eu posso ter aqui, dizer que isso tem um impacto muito alto, e ele vai automaticamente mudar a prioridade aqui. Então, botar aqui muito baixo, ele vai ficar com uma prioridade muito baixa. Ou posso simplesmente mudar a prioridade para algo específico que eu sei que esse tem uma prioridade maior de atendimento. Ele possibilita também alguns outros campos adicionais, onde a gente pode colocar aqui data de vencimento, eu posso colocar que esse chamado tem uma data de vencimento específica. Ele não necessariamente está vinculando isso com SLA. Isso aqui é uma outra informação que pode ser usada no momento. E outro ponto que é importante, que ele mostra aqui embaixo qual é o histórico do cliente. Então, todos que estão na mesma empresa, no caso, o usuário, esse outro chamado aqui, ele está como cliente interno também. Então, ele vai mostrar aqui os últimos chamados que eles executaram. Então, vou clicar aqui para abrir o novo chamado. E ele, por padrão, traz para a tela de novo o chamado novamente, ou a gente poderia configurar ele para abrir o chamado que fosse para a tela do chamado criado anteriormente. Mas eu posso clicar aqui em cima e utilizar. Então, por exemplo, aqui no processo de incidente, a gente tem esse chamado, que ele tem aqui os dados informativos desse chamado específico, como qual é quem é que está atendendo ele, ou que atendeu por último, se ele está sendo atendido por alguém ou não. Nesse caso, ele está desbloqueado. As informações que são relevantes ao cliente especificamente, como esse número de telefone, endereço, todos iam aparecer aqui embaixo também. E aqui em cima estão as informações. Qual o primeiro aqui? E você de incidente, o que pode acontecer? A gente pode ir linkando os chamados que acontecem. Então, por exemplo, nesse caso, eu tenho um chamado de servidor de e-mail com pouco espaço em disco. Então, eu sei que isso aqui pode ser algo que vai me atrapalhar. O que o incidente vai fazer? Ele vai tentar resolver esse incidente o mais rápido possível. Só que no decorrer desse tempo, o que pode acontecer? Eu posso ter outras demandas também reclamando com algum tipo de incidente que tem a ver, por exemplo, com e-mail. Eu vou criar aqui um outro. Também tem a ver com TI, Microsoft. Opa. Abrir para e-mail, com determinado tempo de serviço, e o cliente colocando
não consigo enviar e-mails. Tá? O que acontece? Depois da abertura desse chamado, a gente pode identificar que esse chamado tem um vínculo com o anterior. Então, nós podemos fazer o seguinte, a gente pode abrir esse novo chamado aqui. Abrir esse chamado, olha, esse chamado ele tem a ver com a questão de e-mail, é um chamado que está vinculado com pouco espaço em disco, que já acabou o espaço em disco do servidor, por exemplo, e eu quero ter o controle que esse incidente está relacionado com outro. Então, eu tenho esse aqui que é o final 48, e eu quero vincular ele, por exemplo, com esse outro chamado, que foi aberto mais tempo. Eu tenho aqui, na realidade, já 3 chamados, servidor de e-mail com espaço em 90%, e aqui eu já tenho o servidor com pouco espaço. Na realidade, isso aqui já poderia ser um chamado de acabou o espaço no servidor. O que acontece? Esses 3 chamados estão vinculados, eles falam sobre o mesmo incidente, sobre o mesmo possível problema que está acontecendo. O que a gente pode fazer? Eu posso clicar aqui nesse chamado e dizer o seguinte, olha, eu vou, a partir desse chamado, eu vou identificar que esse chamado aqui, por exemplo, ele aconteceu alguma coisa que tem algum problema com ele, e vou anexar os outros chamados para ele. Eu vou trocar aqui o proprietário, eu vou criar aqui, vou jogar esse chamado aqui, eu vou fazer o atendimento. Então, a gente pode, mostrando aqui que pode mudar o proprietário durante o atendimento sem problema nenhum. Posso dizer que esse trabalho aqui é um pouco mais avançado e eu vou precisar mover ele de fila, por exemplo, como o N2. Então, aqui eu mostro a movimentação de filas. Então, jogando aqui para N2. Ó, veio para N2 agora. E posso criar, a partir desse chamado aqui, dividindo esse chamado, criar um chamado de problemas. Então, eu vou criar aqui um novo chamado. Ele vai ter a mesma descrição e o mesmo cliente anteriormente. Ele pode ser criado para a fila de N2, ou para outra fila que a gente tenha, por exemplo, de gestão de problemas. Eu acabei não criando aqui, mas eu poderia criar uma fila de gestão de problemas. E ele vai ter a mesma descrição. Então, com isso, o que eu faço? Eu consigo criar um novo chamado de problema, que vai estar vinculado com esse outro de incidentes. Então, o que acontece? Dentro do meu fluxo, esse chamado aqui, que é um chamado de problema, ele foi criado como um chamado a partir desse outro, que é o chamado de incidente, que ficou como o pai desse primeiro aqui. Tem diversas configurações que a gente pode fazer aqui, mas, por padrão, a gente... ele não encerra, quando eu encerrar, por exemplo, o chamado pai, ele não vai encerrar todos os filhos. E, também por padrão, ele não vai ter algum bloqueio, por exemplo, que eu não consiga fechar o chamado pai enquanto todos os filhos não forem fechados. Por que isso? Porque são 2 coisas diferentes, são 2 processos de trabalho diferentes. O problema, ele pode não ter um tempo muito bem definido para ser resolvido. E pode, inclusive, a gente não resolver um problema, pode não ser viável financeiramente a gente encerrar um problema ou resolver um problema. Pode ser que um servidor que a gente está usando, que ele seja a causa raiz dos problemas que acontecem com esse servidor de e-mail, não vale a pena a gente comprar um novo servidor. Talvez vale mais a pena a gente pensar na questão de migrar isso para a nuvem, ter um serviço de gestão de e-mail na nuvem, em vez de ter isso local. Então, o problema, diferente do incidente, ele pode não ser resolvido. Já o incidente, ele precisa ser resolvido o mais rápido possível. O que a gente faz com isso? Por que a gente faz esse processo de unir os chamados? Para que eu possa, de uma forma rápida, entender o que é. Então, por exemplo, esse aqui é o chamado que eu tenho, que é de incidente, né? Então, ele está relacionado aqui dessa forma. Eu vou pegar esse chamado de problema, vou pegar aqui esse número dele, e vou dizer o seguinte, eu vou agora voltar nos próximos chamados e vou dizer para a minha equipe de Service Desk, pessoal, todo novo chamado que chegar, reclamando com serviços de e-mail, ele está vinculado com o problema número tal. Então, eu vou pegar aqui esse outro chamado de incidente,
que não tem vínculo com ninguém, e vou associar ele aqui com o chamado de problema anterior. Então, eu vou botar aqui como chamado, o número do ticket, e eu vou mandar procurar. Ó, achou, servidor de e-mail com problema, está aberto N2. E eu vou colocar, como esse aqui é o chamado de problema que eu tinha criado antes, eu vou linkar ele como pai desse chamado de incidente aqui. Eu vou criar as associações e fica mais fácil. Ó, pronto, adicionei. Agora ele está vinculado. Se eu clicar aqui nesse chamado, ó, é o chamado de problema. E o chamado de problema agora vai mostrar a listagem de informações e chamados que eu tenho abaixo dele. Se ele é filho, se ele é pai, e também eu posso adicionar aqui informações do tipo de chamado também. Eu vou pegar o último chamado aqui de e-mail, que é este daqui, que é um incidente, e vou fazer o mesmo processo. Vou associar ele. Mesma coisa. Vou associar ele com o chamado, como esse aqui, que é o de problema, sendo o pai desse incidente. Pronto. Aqui é a mesma coisa. O que isso facilita? Principalmente para quando a gente precisar controlar depois o encerramento, porque, de certa forma, tudo o que acontecer nesses chamados de resolução de incidente, eles muito provavelmente vão precisar passar ou pelo processo de problema, para identificar a causa raiz, para saber o que pode ser feito como solução de contorno ou não, ver se tem alguma solução de contorno, se tem alguma saída para esse tipo de problema aqui, ou se não tem o que fazer, se tem que esperar até o problema terminar de acontecer. Correto? Então aqui a gente acaba vendo de forma bem simplificada como a gente poderia tratar a questão de incidentes e problemas. O chamado de requisição, ele vai seguir um modelo bem parecido com esse, aonde a gente vai selecionar aqui requisição, vai selecionar para qual fila ele vai, quem é o cliente, escolher aqui o tipo de solicitação que ele quer, eu quero fazer uma solicitação de férias, qual é o acordo de serviço, férias para janeiro. Para o período, e aí posso colocar lá o período que eu queira, janeiro até dia 20. Tá? E faço a abertura desse chamado. Então, com isso, a gente consegue ter uma requisição de serviços. Na verdade, eu abri para N1, e o N1 depois pode fazer todo um trabalho de redirecional. Bom, se é uma requisição de férias, eu posso jogar diretamente lá para o RH, não precisa ficar em N1. Então, aqui, por exemplo, ele está fazendo o papel de um roteador das informações, ok? Bom, voltando ali, deixa eu mostrar uma outra parte para vocês também. Só um instante. Tá? Então, um pouco do gerenciamento. A questão de SLAs e serviços eu já vou mostrar para vocês ali, mas a gente viu um pouco que é a parte de escolher um novo serviço ali quando necessário, né? Então, aqui a gente consegue visualizar qual é o SLA, quanto tempo tem para prazo de solução, aqui eu botei prazos curtos, a gente consegue ver quantos estão vencidos ou estão por vencer. Então, aqui na visão de chamados, onde eu tenho a visão de ação, ele mostra os serviços que eu tenho disponíveis e qual o prazo que tem até o tempo de serviço se esgotar. Por exemplo, aqui eu tenho um chamado que ele está a 3.818 horas que ultrapassou o prazo de escalação dele, e ele está aberto há 159 dias. Esse aqui é aquele chamado padrão do TRS que vem aberto toda vez que a gente faz uma nova instalação. Mas eu tenho outros aqui que estão a 1 hora ou mais vencidos. E tenho esse chamado que tem 1 minuto para ele vencer. Então, números positivos são quanto tempo eu tenho em minutos, ou horas, né? Até esse chamado aqui ser ultrapassado o prazo de resposta, ou de primeira resposta, ou de solução.
E em negativo são aqueles que já ultrapassaram esse tempo. E aqui eu tenho as informações diversas sobre esse chamado aqui numa visão inicial, ok? Por exemplo, eu vou pegar esse chamado que está com 3 minutos de vencimento. O que acontece com ele? Ele é um chamado de problema. Ele tem um prazo inicial de resposta, que eu tenho 2 minutos, e um prazo de solução. Então, aqui que eu vou fazer. Como eu faço para ter essa resposta aqui cumprida? Esse primeiro prazo de atendimento é quando a gente vai dar uma resposta para o cliente. Então, aqui, por exemplo, eu tenho resposta padrão. Dear Darth Vader, obrigado pela sua requisição. Estamos iniciando seu atendimento. Aqui eu posso enviar. Com isso, eu consegui cumprir o primeiro prazo de atendimento. Esse prazo de solução que aparece aqui, ele só vai ser cumprido quando eu encerrar essa demanda. Então, no momento que eu tiver encerramento da demanda, isso aqui vai ser cumprido, esse outro prazo aqui, ok? Bom, voltando ali para a apresentação, o outro item que é importante que a gente também tem disponível do OTRS são relatórios de atendimento ou mostrar relatórios de dashboards, tá? Isso teve uma mudança bem interessante nessa última versão do OTRS, para a ferramenta de relatórios. Para acessá-las, a gente pode vir por aqui, em Reports, e usarmos aqui o menu Estatística. Então, aqui nós temos uma listagem já, tem 58 itens. Ele traz por padrão já alguns relatórios prontos. Aqui, no caso, ele tem 58 relatórios padrões, já com alguns exemplos de utilização. Ou a gente pode fazer a criação de um novo chamado. Por exemplo, esse chamado aqui de novos tickets, a gente pode clicar dentro dele. E aqui ele vai trazer um preview de que tipo de relatório ou dashboard a gente pode criar nesse momento. Eu quero saber como esse relatório vai ficar ele impresso. Bom, ele vai ter uma cara aproximadamente com essa. Esses números que aparecem aqui são só exemplos, eles não são ainda os dados reais. Se eu quiser executar isso depois, eu preciso lá e rodar ele de outra forma. Eu posso ver, por exemplo, como o gráfico ficaria nesse modelo, ou um gráfico em linha, ou um gráfico em barras. E posso ir trocando as informações que eu estou visualizando aqui. No meu caso, eu tenho aqui o eixo Y e o X. Eu posso trocar a visualização, que aqui no caso eu estou vendo por tipo. Então, eu tenho uma visão de chamados novos, abertos em cada tipo de tipo de chamados, né? E eu poderia trocar isso aqui, por exemplo, por uma visão de filas. Então, eu posso clicar aqui, ó, aqui ele já está por... Desculpa, aqui ele já está por fila. Eu posso inverter esses dois. Posso trocar isso aqui por serviço. Aqui eu posso trocar essa informação de tipo e adicionar uma outra que me mostre por serviços. Aqui eu seleciono quais os serviços que eu quero. Vamos selecionar todos. E vou confirmar. Então, aqui, o exemplo que nós fizemos aqui foi mostrar o quanto de chamados novos foram abertos por cada tipo de serviço. E esse gráfico, a gente pode, salvando ele aqui, eu posso fazer ele aparecer nesse formato de dashboard aqui no meu painel de controle. Vou só atualizar aqui as informações dele. Deixa eu carregar essa parte. E selecionando aqui o gráfico, que é estatística a 1009, que eu já tinha selecionado, ele vai aparecer aqui embaixo com essas informações em relação aos serviços, tá? E aqui a tela eu posso mover os gráficos de diversas formas. Certo? Os principais gráficos que eu destaco e tipos de relatórios que nós temos, a gente voltando para cá, a gente pode ter um tipo de chamado que é o ticket list, onde a gente faz uma listagem dos chamados que existem. Então, por exemplo, aqui eu vou fazer dos tickets. Deixa eu ver se eu tenho aqui um ticket list de todos os chamados. Se não tiver, a gente já cria e modifica um pouco um deles. Vamos pegar esse primeiro aqui.
Vamos pegar esse aqui, ó. A gente vai executar esse aqui, ele vai ser um formato que é só impresso, então o ticket list, ele lista cada informação do chamado, como o número do chamado, a idade dele, o título, todas as informações que a gente tem, e imprime isso em PDF ou XLS, ou qualquer um desses itens, tá? Então, vou mudar rapidamente. A primeira coisa que eu vou fazer aqui eu tenho uma visão X e Y. Aqui no eixo Y, eu tenho uma ordenação por idade, e ele está dizendo que vai ser do formato decrescente. Então, vai pegar lá do primeiro até o último. No eixo X, eu posso escolher quais os que vão ser impressos. Eu posso dizer para escolher vários itens, por exemplo, eu quero saber só a informação de ticket, de idade, de título criado, alterado e SLA. Eu posso criar um item diferente. Ou eu posso selecionar todos, tá? Deixa eu limpar todos aqui, deixar como tá. Quero que ele faça... E aqui no filtro, é que vai definir como eu quero que mostre essas informações. Então, pela hora de fechamento e um período relativo ao último, no caso, aqui. Eu vou criar um outro relatório. Eu quero saber, em vez de ser a hora de abertura, pela hora de criação. A gente pode criar alguns gráficos bem interessantes. A hora de criação é um exemplo. Eu quero saber um outro tipo de gráfico, que é qual? Eu quero saber quais são os chamados, por exemplo, vou botar a área de alteração aqui também. Então, aqui o exemplo pode ser o seguinte: dos chamados que foram criados, vou permitir que sejam modificados, que era um período absoluto, a gente sempre coloca qual período que vai querer de abertura. E eu quero saber, por exemplo, aqui nos horários de alteração, quais são os chamados que não foram modificados nos últimos 5 dias, certo? Então, aqui o que acontece? A gente pode pegar os chamados que estão sem alteração nos últimos dias, e com isso conseguir tratar melhor esse tipo de chamado que ficou esquecido em algum canto, que alguém não lembrou de tratar ele por algum motivo, ok? Então, vou pegar aqui por hora de criação, e vamos salvar o filtro. Tá, tudo certo. Salvar e finalizar. Agora a gente vai pegar esse item que foi alterado. Deixa eu ver esse aqui. Isso mesmo. Importante também a gente poder trocar o nome, né? Isso. E vou mandar ele executar. Não, foi o outro que eu mexi. Agora sim. Então, mudei o tipo de formato, peguei pela hora de criação e os que foram criados desde janeiro de 2014 até o 31 de 12 de 2015. Vou deixar o período bem abrangente. E vou escolher aqui entre CSV e Excel primeiro. Vou escolher no formato Excel. E vou mandar executar. Então, ele já baixou aqui, criou aqui a lista de fechados no último mês. Vou pedir para ele abrir dentro do Excel. Então, aqui eu tenho uma listagem dos chamados que foram criados, com os diversos itens, quando ele foi criado, quando ele teve a última modificação, se ele já foi fechado ou não. Então, todos os chamados estão em status de aberto nesse momento, qual a prioridade, qual foi o cliente que solicitou, qual foi a empresa, o ID da empresa que solicitou cada chamado, o serviço, o SLA. Então, todas as informações que eu preciso tem aqui nesse relatório. Quanto tempo ele usou de SLA, ou quanto ele deixou de usar. Então, a ferramenta de relatório permite ter essas informações, entre outras, tá? Então, aqui a gente pode definir bastante itens que a gente precisa configurar, ok? Aproveitando e indo já para o final da nossa demonstração aqui da ferramenta, eu mostrei um pouco da parte de gráficos, que ele atende isso, pode tirar os relatórios que são necessários. No tratamento de filas, eu posso definir
para que fila de atendimento eu quero jogar cada informação. Então, aqui eu tenho uma visão de filas que mostra N1, N2, os chamados que eu tenho em cada fila, e RH, por exemplo. É importante a gente lembrar que o OTRS, por ser uma ferramenta open source, ele permite, além desse tipo de gráfico, outras funções e funcionalidades, tá? Nós temos ainda a parte de notificação, que eu tinha comentado antes, é muito fácil da gente criar uma notificação nova. Os filtros de e-mail também, a gente pode receber e-mails e pegar textos que estão no assunto, no corpo da mensagem e criar filtros. Por exemplo, se ele vier com uma mensagem dentro do e-mail, eu posso encaminhar esse chamado para uma determinada fila. Eu posso criar classificações automáticas, se for preciso. E eu tenho também uma outra ferramenta que faz a automatização de atividades, que é o atendente genérico que a gente tem dentro do OTRS. Ele ainda conta com a ferramenta de processos, onde a gente pode criar processos mais simples, como o processo de compra, contratação de recursos, requisições com formulários específicos, utilizando o próprio TRS para isso. Ele ainda possui add-ons ou módulos que conseguem maximizar a utilização do TRS. Temos módulos, por exemplo, do OTRS mesmo, que é os módulos OTRS Business Solution, que você precisa ter um contrato de suprir para conseguir utilizá-los, tá? Tem uma listagem aqui dentro deste link. Possuímos módulos de parceiros, então tem outras empresas no mundo, no Brasil também, que desenvolvem isso, e também módulos da comunidade. Um bom exemplo de local para se encontrar módulos é esse link aqui da OPAR, que fica opar.pel.services.de. Ali a gente tem muitos módulos desenvolvidos pela comunidade e disponibilizados de forma sem custo de licenciamento nenhum. Nós temos também um parceiro nosso, a Complemento, que ela desenvolve vários módulos para o OTRS e também para as ABICs. Vocês podem ter mais informações aqui dentro de complemento.net.br e tem alguns exemplos que eu quero mostrar que são interessantes, que é um módulo e um módulo de Kanban, que são bem interessantes para a utilização. Vai funcionar como? Vai funcionar como uma visão de guias de projeto ágeis acabam utilizando. Aqui você pode simplesmente visualizar o atendimento das filas que você está tratando e saber se ele é um chamado novo, se ele já está aberto, fazer a priorização. Aqui ele está mostrando chamados que já venceram o primeiro prazo, mas que ainda tem o prazo de escalação que vai acontecer agora 12:09. Eu tenho os estados de atendimento, se ele está em atendimento, se foi fechado ou não. Eu posso, por exemplo, pegar esse chamado e dizer assim, olha, ele vai ser trabalhado nesse momento. Então, o que acontece com ele? Ele está agora no estado de em atendimento. Se eu clicar aqui no chamado, ó, ele veio para o estado de em atendimento. Então, você consegue controlar o trabalho da equipe, tendo uma visualização mais simplificada, mais interessante no trabalho e controlando as tarefas. Ó, fechei com êxito o chamado. Se eu fizer agora um relógio da tela, ele está um chamado que já foi encerrado. Tá? Ele facilita esse tipo de informação. Eu posso adicionar uma nota nele também, uma descrição. Aliás, aqui eu faço a configuração dos itens, eu posso trocar qual o tipo de serviço que eu estou usando, né, uma reclassificação. Posso visualizar e posso trocar qual é a prioridade de tratamento do chamado. Eu quero que esse chamado aqui de baixo, ele seja tratado antes do chamado de cima. A gente consegue trocar daqui para outro posicionamento. Então, aqui esse é um exemplo, por exemplo, de módulos que a gente consegue utilizar dentro do OTRS que tem outras funcionalidades para a gente, que a gente consegue trocar isso e ter novas ações que a gente pode utilizar. O OTRS também permite que a gente mude o skin. Então, vou aqui nas minhas configurações e eu posso criar um tema específico para cada empresa, ou para minha empresa. Então, vou atualizar aqui. E com essa atualização eu mudo todo o esquema de cores do OTRS. Então, os links, o formato que ele vai aparecer, dando uma cara mais próxima a que a empresa precisa ter em relação aos seus clientes e seu cliente interno também. Certo?
E um dos últimos itens aqui é que requisitos do OTRS eu preciso para fazer a instalação. Um sistema operacional Linux, nós recomendamos isso, tá? Então, esse item aqui são algumas recomendações nossas, tá? Ele pode ser um sistema operacional Linux com hardware de pelo menos 4 GB, seria 8 para uma instalação que seja um pouco maior, 160 GB de disco, um processador Xeon, que sempre se preocupa muito com isso, né? Geralmente a gente usa uma máquina virtual e não tem tanta preocupação com esse de detalhe aqui. Pode ser rodado tanto em máquinas virtuais quanto físicas, tá? Ele funciona muito bem, tanto de um jeito quanto de outro. Parceiros aqui são a Complemento, parceiros tanto de treinamentos quanto de desenvolvimento. Nós trabalhamos muito com a parte de implementação e desenvolvimento de processos para as empresas, e a Complemento trabalha e atua muito com a parte de desenvolvimento para o TRS, para as ABICs, e isso acaba complementando um trabalho de cada empresa. A Force Security também, que é nosso braço para a parte de segurança da informação, de segurança de redes e infraestrutura. Então, são dois parceiros bem importantes aqui, nossos da HDG2. Eu vou deixar aberto agora o espaço para perguntas, e agradeço a vocês pelo tempo, peço desculpas mais uma vez pela última sexta-feira, e espero que tenham apreciado essa apresentação até aqui. Eu vou abrir a parte de perguntas e vou respondendo em cima do que nós temos ali, tá? Então, a primeira pergunta que eu tenho lá embaixo é como gero uma cobrança para o meu cliente através de sua solicitação de serviço? É possível cadastrar valor fora de serviço específico dentro do OTRS? Uma pergunta do Adriano Alves de Almeida. Adriano, por padrão, ele não permite, ele não tem nenhuma tela, nenhum item que você possa fazer um método de cobrança dentro dele. O que ele permite é utilizar tempos contabilizados, a gente tem algumas formas de contabilizar tempo gasto para cada chamado, e o que a gente costuma fazer quando isso é necessário, a gente já trabalhou em cima disso, já fez projetos que eram dessa forma também, foi desenvolver um módulo que efetivava e que fazia a cobrança dos clientes, tá? Então, a gente controlava o quanto de horas havia sido gasto por cada chamado, e em cima disso a gente poderia valorar o que o cliente tinha gasto ou não, tá? Isso seria um formato de trabalho que a gente pode fazer também, se for necessário, tá? Deixa eu só ver se eu acho aqui um exemplo para eu mostrar de como isso poderia ser feito. Deixa eu só ver aqui rapidamente. Aqui. Então, aqui, por exemplo, eu posso colocar um tempo contabilizado aqui de determinada forma, e de acordo com a alteração que eu fizer no chamado e trabalho que eu for executando, eu vou aumentando esse tempo aqui, ok? Então, a partir disso, a gente pode chegar a isso. Então, é um desenvolvimento, tá? Infelizmente, eu não tenho isso sem realizar um desenvolvimento. Ok? A próxima pergunta Tiago, aqui na empresa utilizamos o TRS na versão 4, ainda não migramos para a versão 5, por ainda não ter o plugin Key Services disponível para a mesma. Você sabe qual é o tempo que os plugins são atualizados, disponibilizada? Bom, aqui José Antônio Borges perguntou isso. Nessa questão, esse plugin Key Services, ele é um plugin que é desenvolvido pela Complemento, ele não foi desenvolvido pelo OTRS. Então, assim, cada desenvolvedor, ele vai ter seu tempo para fazer essa migração. Se eu não estou enganado, eu acho que esse plugin do Key Services já tem a versão 5. A gente pode até confirmar ou falar com o pessoal da Complemento ali para ver se tem esse plugin disponível já. Então, isso é importante. Como ele é um open source, a gente tem que validar e verificar de onde foi feito ele, no caso ele foi desenvolvido pela Complemento, tem que ver qual o tempo deles para fazer esse desenvolvimento. Geralmente eles são bem rápidos para fazer essa migração.
Então, é bem possível que eles já tenham uma nova versão desse módulo, ok? Mas, assim, geralmente esses módulos, eles são migrados praticamente logo depois de uma nova versão. Até a UTRS mesmo, por exemplo, ela não tem uma migração total de versão para outra. Verificarem dentro dos módulos que eles disponibilizam, tem alguns que não têm compatibilidade com a versão 4. Desenvolveram a versão, migraram nem para 4 e tampouco devem migrar para 5, ok? Bom, a outra dúvida é do Michel Gomes. A ferramenta roda em qualquer web server ou é necessário possuir uma VPS para instalar a mesma? No caso, eu utilizo o provedor DreamHost e lá a plataforma é Linux. Gostaria de tentar instalá-lo no meu domínio para testes. Obrigado e abraços. Abraço, Michel. Bom, no caso de web server, nós aconselhamos ele roda em cima do IS se for necessário, tá? A gente já teve instalações nesse modelo, já executou, mas o mais aconselhado é executar ele dentro do Apache. E o Apache, aconselhamos também que ele seja executado em Linux, por ter uma compatibilidade com os módulos e tudo mais. Acaba sendo uma instalação mais, no caso do OTRS, tá? Mais estável e com maior segurança, usar dentro de Linux. Então, no caso assim, eu aconselharia a usar uma VPS mesmo, onde você pudesse ter o servidor, porque tem muitos módulos que você vai precisar instalar de Perl, principalmente. E isso, de repente, isso a gente nós não aconselhamos que você compartilhe o mesmo web service do OTRS com outras aplicações, ou até mesmo o mesmo servidor. É extremamente aconselhável vocês utilizarem o servidor próprio para o OTRS. Essa é a melhor forma. Quando você compartilha, infelizmente, pode ter outros problemas e outros requisitos que podem causar conflitos, ok? Da mesma forma, quando a gente tem locais que usam mais de um OTRS ao mesmo tempo, a gente não costuma usar a mesma máquina, a gente separa cada uma das instalações para não ter nenhum tipo de problema de compatibilidade, dependendo da necessidade que um ou outro tenha, ok? Bom, pessoal, agradeço a atenção de todos, agradeço por ter participado aqui do nosso evento. Em breve mandaremos mais informações, fiquem acompanhando nossos canais de contato, entrem em contato com a gente para saber mais informações de OTRS e outros itens que venham a ser necessários. E agradeço a presença de todos aqui. Muito obrigado e uma boa tarde a todos.